A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do quarto trimestre do ano 2020, que tem por título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? O texto áureo, que se encontra em Jó 36,15, ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O sofrimento nos torna mais maduros, nos torna mais experientes. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Este não é mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Não por acaso o apóstolo Paulo pôde dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Esse é o caminho que o Senhor, nosso Deus, quer que atinjamos. Ser experimentados, amadurecidos e crescidos espiritualmente. Que ouçamos a voz de Deus no sofrimento. Então poderemos dizer com convicção: posso tudo naquele que me fortalece. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se evocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver mais injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Estou um pouquinho gripada, tossindo, mas vamos chegar ao final, se Deus quiser. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar algo que saia sobre o seu domínio. Muito sofrimento hoje tem como a causa a não aceitação de determinada realidade. Diante dela, o desespero passa a dominar. O medo passa a ser constante. O grau de ansiedade e estresse aumenta. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus de dentro do sofrimento, quando passaram por sofrimento. É por isso que estamos estudando o livro de Jó. Pois esse patriarca experimentou a Deus na escola do sofrimento. Quando isso acontece, crescemos em maturidade e em espiritualidade. Portanto, estimulemos a sempre perguntar a Deus o que Deus quer conosco quando passamos na escola do sofrimento. O que Deus quer falar conosco na escola do sofrimento. Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina, que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem.
e não precisa explicá-lo acerca de suas ações e nem do seu silêncio. Aí vou pausando aqui porque estou numa alergia tremenda. O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo em sonhos e em visões, como está em Jó 33, 14 e 15. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Jó 33, 17. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Jó 33, 17 e 20. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Como está Jó 33, 19 e 22. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste como uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, Gênesis 16, 9. Não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial de Jó, que Jó pedia que defendesse a sua causa. E o Redentor que o justificasse depois da sua morte. Jó 19, 25. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contrariaria sua própria natureza, como está Jó 34, 10, 12. Para não haver dúvida, Eliú passa a prescrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 34, 11. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Jó 34, 13. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó 34, 14 e 15. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Jó 34, 16, 20 ao 20. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Jó 34, 21 a 25. Ele é justo para punir os maus. Jó 34, 25 ao 30. Atente
para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Jó 34, 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, ele o exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, e que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Ai de nós se não fosse o amor e a misericórdia de Deus. Deus, ele é justo, ele é amor e ele é misericordioso. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de algum pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo, em reconhecer que havia pecado. Eliú também ele crê nessa forma, mas ele vai além. Embora compreenda que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Jó 36,15. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Na escola do sofrimento. No sofrimento, tiramos muito aprendizado. Nos tornamos mais experientes. Nos tornamos mais crentes. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Jó 36, 24 a 25. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que, por um lado, magnificava a majestade de Deus, mas, por outro, murmurava contra ele. Nesse aspecto, ele o acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir.
São atitudes excludentes. Jó 37, 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. O Senhor conduzia Jó através das mais difíceis e inimagináveis provas, a fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento! Se incrédulos, ensina-nos a crer. Se intempestivos, disciplina-nos em um amor paciente e temperante. Se somos indiferentes, leva-nos a chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Deus educava Jó por intermédio do sofrimento. E o mesmo está ele fazendo conosco nesse instante. Por isso, não se desespere. Esse é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. Quando sofremos, vamos tirar desse sofrimento coisas boas. Nos lembrando que depois do sofrimento sairemos vitoriosos, mais experientes, com nossa fé mais viva, mais crescidos, mais maduros, mais experientes e mais próximo do nosso Senhor Deus. Chegamos à conclusão. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar, certo? Acredita que Jó não consegue escutar Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, que não aconteceu, que o sofrimento de Jó não veio porque ele havia pecado, estava com pecado oculto. Segundo ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. O sofrimento nos educa. Diante do sofrimento, nós crescemos, nós nos amadurecemos e chegamos mais perto de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um. Fique com Jesus e Deus te abençoe.